Fala pessoal, me chamo Igor Monter, sou engenheiro eletricista e hoje vamos conversar um pouco sobre o que eu gostaria de ter aprendido na faculdade, que hoje eu vejo como uma falha de ensino visando a integração do formando com o mundo corporativo. Vou ressaltar também que são críticas construtivas à faculdade, claro, visando o MEC, já que é o MEC que dá uma linha de raciocínio para as faculdades poderem seguir, e as faculdades, as universidades são a base de uma estrutura organizacional que é regida pelo MEC. Eu também não vou generalizar, falar que todas as faculdades são ótimas e bonitas e boas, só posso falar pela minha, Federal de Viçosa, que me deu um ensino muito bom, mas eu vejo falhas que foi dado, pelo MEC para a faculdade para ela poder exercer sobre a gente. Para quem ainda nunca fez uma faculdade ou para quem está pretendendo fazer, como que funciona? O MEC ele faz uma linha de raciocínio, uma linha de ensino que deve ser seguida pela faculdade e pelos cursos de cada faculdade. No meu caso, a engenharia elétrica tinha uma linha que o MEC fez e enviou para a faculdade, e aí o curso, o departamento do curso escolheu seguir os requisitos mínimos, vamos colocar as matérias de cálculo, física também, química, mas também tinha a chance do curso também escolher matérias mais rígidas, que foi o caso do meu curso. Tinha matéria de cálculo que era específica para engenharia e tinha matéria de cálculo específica para o departamento de matemática. No meu caso, eu fiz matérias de cálculo que seriam também junto com o departamento de matemática, ou seja, era um cálculo mais rígido. Em compensação, em outros cursos da engenharia, seja engenharia civil, fazia um cálculo específico para a engenharia. Enfim, isso com o tempo vejo que foi até uma vantagem, porque a gente aprendeu de uma maneira um pouco mais rígida, e isso acabou facilitando também para as matérias futuras também. A partir daí, depois de um certo tempo do curso, a gente tem a obrigatoriedade de fazer matérias opcionais. Então não são matérias opcionais, a gente é obrigado a fazer as matérias opcionais, mas a gente tem a opção de escolher quais matérias a gente pode fazer. Isso, a gente pode escolher matérias mais avançadas do curso, que são matérias específicas, ou a gente pode escolher matérias que são de outros cursos, mas que tenham conexão com o seu curso matriz. No meu caso, engenharia elétrica, eu acabei fazendo matéria de economia, que por ser a matéria básica, acaba que hoje em dia, se eu uso muito pouco, enfim. Além disso, existem empresas júniores, que são empresas reais dentro da universidade, formado por universitários, com um professor supervisor, onde cada projeto deve ser supervisionado por esse professor. Vale ressaltar que todo o faturamento da empresa júnior, é revertida para as despesas da empresa, com contabilidade, algum curso de capacitação e por aí vai. E para muitos ali é o primeiro contato com o mundo corporativo, empresarial. Por mais que seja algo menor, mas é o primeiro contato em uma esfera, uma escala menor de funcionários, de trabalho, enfim, acaba sendo uma noção básica. E por fim, acaba existindo o estágio obrigatório, que a gente tem que fazer um estágio em alguma instituição privada ou pública, por aí vai, que isso aí vai contar para você poder formar. Mesmo com tudo isso que eu falei, existem alguns degraus, até um degrau muito alto, em comparação com o que a gente sai da faculdade cru e entra no mercado corporativo. Isso aqui eu estou falando tudo para o mercado corporativo. Para quem vai ficar no meio acadêmico, a faculdade ela ensina você a ficar no meio acadêmico, hoje em dia. Quando a gente vai para o mundo corporativo, as coisas são muito diferentes do que a gente aprende dentro da universidade. Enfim, quais são os pontos principais que eu vejo que você pode começar dentro do seu curso de graduação, já começar a enxergar, ver alguns cursos de capacitação para poder, quando sair da faculdade, já ficar mais ou menos pronto, não vai estar 100% pronto, porque você só aprende de fato quando você está no mundo real, corporativo, mas você consegue ficar um pouco mais preparado para isso. O primeiro ponto é a contabilidade, que não é ensinada. Então, como é a estrutura para você abrir uma empresa, a estrutura de imposto, se é melhor você abrir uma empresa limitada ou ser autônomo, tem uma diferença de imposto que você pode parar de pagar 27% do seu faturamento e pagar 6, 9, 11%, por aí vai. Quais são os custos mensais com uma empresa, com um contador, com as despesas de taxas, alvarás, que é algo que não é ensinado. Até acredito eu que boa parte das pessoas lá dentro não conhece que existe
esse mundo, mas é interessante mostrar para caso a pessoa, o formando, ele for ingressar no mundo, no mercado de trabalho, ele já entenda que existe esse custo e quais caminhos que ele pode escolher. O segundo ponto, que ele acaba também pegando para qualquer área de trabalho que você for fazer referente à engenharia, são as normas técnicas. Qualquer coisa que você for fazer, projeto, você precisa pegar a norma técnica referente ao que você está trabalhando e se basear naquela norma técnica. As normas técnicas são feitas pela ABNT, que é um órgão privado, porém essas normas têm força de lei. Por quê? Porque as normas do Ministério do Trabalho, elas acabam citando as normas da ABNT, e isso acaba fazendo com que as normas da ABNT, que é um setor privado, acaba tendo essas normas como força de lei. Por exemplo, a NR10, que é uma norma de segurança em eletricidade, ela cita a 5410, que é uma norma de instalação em baixa tensão. Porventura, como a NR10 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que tem força de lei, automaticamente a 5410 também tem uma força de lei. Qualquer engenheiro que for projetar um projeto em baixa tensão deve se basear na 5410, e qualquer requisito, qualquer problema na obra que porventura venha acontecer que está em desacordo com a 5410, esse engenheiro ele pode ser penalizado. E é algo que é até explicado dentro da faculdade, porém não é enfatizado. E é algo que poderia ser mais, ter um enfoque maior, já que tudo que o engenheiro for fazer, ele tem que se basear em alguma norma, ele não pode tirar aquilo da cabeça. Por mais que existam soluções inovadoras sobre algo e que as normas elas são sempre mutáveis, mas a gente pode pegar casos de normas que estão aí há quase 20 anos, como é o caso da 5410, se não me engano, ela foi feita em 2008, 2004, algo do tipo. E tem normas, por exemplo, de SPDA, que sofreram alteração em 2018, já tem 7 anos, mas a outra revisão dela, se não me engano, era de 2005. O terceiro ponto são as ferramentas de projeto. Existe dentro da faculdade uns cursos específicos para mexer com AutoCAD, porém não é nada específico para engenharia. Acredito que poderia ter algo mais específico, que a gente poderia fazer uma integração de ferramentas de projetos com AutoCAD, com Revit e Excel, e assim, até o Excel, não só para empreendedores, mas também para pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho em alguma empresa grande, precisa ter o domínio claro do Excel, do Power BI, para poder desempenhar uma função melhor no seu cargo. Muitas das vezes, algumas atividades a gente tem que fazer no Excel, mas não é nada ensinado, não é nada que tenha algum curso de especialização ali dentro, é mais algo que a pessoa tem que pegar e aprender para poder fazer. Então acaba que fica algo muito solto, mas quando a pessoa ela pega para poder aprender por fora também, ela consegue ter um resultado muito bom. O quarto ponto é o empreendedorismo, que é ensinado também, porém, acredito que seja algo que não está dentro da realidade hoje em dia. Hoje em dia a gente tem o marketing digital, que qualquer coisa que você for fazer hoje em dia, você precisa ter uma noção básica de marketing digital. Nesse empreendedorismo ensinado, não é ensinado a base de como elaborar um orçamento. Isso a gente pode até aprender na empresa júnior, a precificação, o orçamento, mas como a empresa ela acaba não visando o lucro, acaba visando o faturamento para poder você manter as despesas da empresa, acaba que não é uma precificação certa. Uma precificação certa deve se basear com o preço médio praticado na região que você está. Eu, por exemplo, formei em Viçosa e vim trabalhar no Rio. São preços totalmente distintos. O preço que é praticado lá em Minas, em Viçosa, é diferente do preço praticado aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ter essa noção, ter essa capacidade de entender que cada região tem um preço diferente, pode evitar que você venha a ter um prejuízo muito alto. Além disso, entender sobre o payback. Muitas das vezes a pessoa entra no mundo corporativo, no mundo empresarial, e entende que o seu projeto ele é muito bom, existem coisas a serem feitas, a serem melhoradas, porém acaba não compreendendo que aquele projeto muitas das vezes não é algo, não é um investimento que o empresário deve colocar agora. Pode ser algo postergado, tem outros investimentos que o empresário ele vai ter um retorno maior do que esse projeto que a pessoa está pensando que é algo grandioso, é bonito de fazer, mas se você não botar na base de cálculo do payback qual retorno que o empresário vai ter, ele não vai investir.
E o último é o cenário atual. Quando você estiver no último semestre, no penúltimo semestre, não existe, claro, eventos, mas não existe dentro alguma matéria opcional ou algo obrigatório que você faça de entender como que está o cenário atual, como que está o mercado de trabalho, quais são as novas tendências. Eu, na época, formei em 22, estava em alta ainda a energia solar, ainda está hoje em dia, claro, mas teve ali um boom em 2020. Em 2020 eu já comecei a entender isso no meio da pandemia, comecei a entender que eu tinha que buscar novos meios de conhecimento. A gente teve uma transição, né? O curso ele foi todo presencial, mas quando teve pandemia a gente teve um momento como um curso híbrido, que ele era online presencial, depois voltou a ser presencial. Mas quando estava nesse momento de curso híbrido e curso online, acabou que eu percebi que eu tinha que entrar logo no mercado de trabalho, começar a entender porque dentro da faculdade, da universidade, eu não ia ter essa visão. A partir daí que eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei a enxergar novas tendências, comecei a me atualizar sobre as normas, o que poderia ser mudado, o que era tendência para cada região, uma tendência na região de Minas, uma tendência na região do Rio, e a partir daí eu comecei a traçar já um plano do que eu faria depois de formar. Mas e você, enxerga alguma coisa a mais aí que eu não listei? Ainda desses 5 pontos que eu listei, você acha que tem mais alguma coisa? Eu acredito que tenha, no momento não consigo pensar em mais, mas acredito que tenha e que se você pensou em alguma coisa, pode comentar aqui embaixo, curte, compartilha o vídeo com algum colega seu que pretende até entrar na faculdade de engenharia. É interessante. Eu, na época, quando eu fui entrar na faculdade, eram raros vídeos das pessoas falando como que era dentro da faculdade, quais matérias que a gente iria fazer. Até daqui a pouco eu devo fazer um vídeo sobre isso, até para mostrar para as pessoas que estão querendo entrar na faculdade para poder ter essa noção e escolher o curso certo. Mas é isso aí, obrigado, até mais.